E hoje nós vamos conversar com Lilian Hudson, que ela é psicultora. E a Lilian já tem uma vasta experiência na área. Lilian, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fábio, tudo bem. Lilian, a gente fala da psicultura, às vezes as pessoas acham que é muito simples. Eu vou fazer um tanque lá na minha chácara e vou... É criar, cultivar peixe, como é que é? Primeiro se cria água, né? Depois cultivar o peixe. Então já começa pelos cuidados da qualidade de água, que a maioria não esquece. Acha que é só jogar o peixe lá e de vez em quando jogar uma ração. Ele vai sobreviver do vento, alguma coisa assim, da água, né, no caso. E a gente já falou isso aqui algumas vezes, mas não tem como, porque a gente não mencionar, porque já vimos essas situações, que aí também há aquele episódio de querer jogar qualquer coisa lá na água para o peixe comer. Isso, é bem antigamente, né? Antigamente tinha o hábito de conciliar a suinicultura com a piscicultura, ou até mesmo restos de verduras, jogar milho, as coisas nos tanques, né, de peixes. E hoje em dia já é totalmente diferente, né? Nós já temos aí tecnologia com rações, tudo. E isso, na verdade, só polui a água, porque o retorno nutricional é muito pequeno. Pois é, aí que às vezes a gente precisa dar essa explicação, porque aí o camarada fala assim, mas eu criei a vida inteira, mas aí, às vezes ele não teve retorno, ele não lançou isso numa planilha. Com certeza, porque aí geralmente coloca o peixe lá, coloca o alevinho e vai falar, vou colocar esses alevinhos para ver se dá dinheiro. Então já começa errado, ou cria o peixe para consumo ou cria a nível comercial. Bom, deixa eu só aproveitar aqui e mandar um abraço para o Albert Guedes da Solubio, está acompanhando o programa. Albert, um abraço para você. E aí a gente fala dos alevinos. Sim. A escolha desses alevinos vai fazer diferença? Faz a diferença. Como na bovinicultura, a escolha de um bezerro, uma forma jovem do animal, ela vai fazer toda a diferença. Na piscicultura é a mesma coisa. Tem que ter uma genética, tem que ter uma alimentação adequada para esse animal na forma jovem, para que ele se desenvolva, né, durante o processo de recria e engorda. A gente já conversou algumas vezes aqui, você já falou para nós que na época do frio não é época de fazer transporte de alevinos. Não. É isso mesmo, né? Isso. O peixe ele tem uma temperatura de conforto, então quando esfria muito a água, o metabolismo dele vai cair, consequentemente a imunidade, é uma época que nós ficamos praticamente parados, né? Então vai só alimentar o peixe e cuidar da qualidade de água. Pois é, essa alimentação, você também já explicou em algumas vezes que ela também precisa ser monitorada. Sim, ela tem que ser feita biometria uma vez ao mês, para ver se o peixe está desenvolvendo bem, e até mesmo para você ter o resultado se a ração que você está usando está te dando o retorno, né? Esse investimento está dando o retorno. Então, uma vez ao mês tem que conferir o tamanho do peixe para ajustar a quantidade e o tamanho da ração a ser fornecida para esse peixe. Ali naquele período do frio, que ele ficou mais quietinho, eu também tenho que reduzir, porque senão eu posso poluir essa água, reduzir essa ração? Tem que reduzir. Como o metabolismo dele vai diminuir, ele vai comer menos, então tem que ser ajustada a quantidade de água. Então, o certo é um mês, pelo menos, antes de entrar o período de inverno, fazer a correção de qualidade de água e já começar a fazer os ajustes de quantidade de ração. Lili, em alguns momentos a gente conversou com você, ainda brincava que a pesca não sabia para onde que ia, porque ora tinha o Ministério da Pesca, ora não tinha, de repente estava agregado num ministério, de repente não era mais. Sim. Nesse governo, a pesca, embora não tenha um ministério, mas parece que ela está sendo bem discutida. Bem discutido, na verdade, nesse governo a pesca e a aquicultura que está tendo um desenvolvimento. Não tem um ministério, mas o retorno que nós estamos tendo de trabalho, ele está excelente. Foi o melhor que nós já tivemos. E as pessoas que pensam em fazer um investimento na pesca ou na aquicultura. Vamos falar de pesca porque a piscicultura é aqui Sim. mais popular, né? Depois a gente tem que pegar alguém para nós falarmos da aquicultura com mais conhecimento lá na região, que é feita, como a gente já fez aqui, por Skype, inclusive. Você falou da água. Sim. As questões ambientais, elas precisam ser bem observadas? Precisam. Para se implantar uma piscicultura, tem que, primeiramente, estar em contato com os órgãos ambientais do município, do estado, para
cumprir com as regras. O que nós estamos debatendo já há alguns anos, através de associações e os piscicultores, é para a burocracia é muito grande ainda. O estado de Goiás ele perde sempre investimentos porque a legislação ambiental é complicadíssima para a gente conseguir uma licença. Então, melhorou, vem melhorando, mas assim, precisa melhorar muito ainda. E hoje a gente sabe que a tilápia está comum, mas tem outras espécies também que estão sendo cultivadas? A tilápia é a mais cultivada, vem em seguida o tambaqui, né? Ou o peixe redondo, tambaqui, tambatinga, que são os híbridos do tambaqui, e o pintado. Essas 3 espécies são as que são mais cultivadas. Tem um crescimento do lambari também, que para a agricultura familiar é uma opção interessante, vem crescendo bastante, a cadeia dele está bem desenvolvida. E outras espécies estão se desenvolvendo, mas as principais são essas. Para fazer um transporte de alevinhos, quais são as principais orientações? Imagine que eu estou a 300 quilômetros de onde eu vou comprar. Tem condição de fazer esse transporte? Ou a distância não é o problema, mas a condição? A distância não é o problema. Tem toda uma preparação. Então, a alimentação, ele vai ter que ficar em jejum um período. Né? Então, depende da distância, é preparado esse animal para o transporte. Né? Então, primeiramente começa com o jejum. Né? Ele tem que ficar em jejum pelo menos umas 14 horas. E ele tem que estar saudável, né? Tem que ser um peixe bem nutrido, né? A parte de sanidade bem acompanhada para que ele consiga chegar ao seu destino. Dependendo da quantidade, esse transporte pode ser feito em sacos plásticos, com oxigênio, né? Injetando oxigênio, claro, e transportes a granéis, que são as caixas de transportes que tem próprias para peixes, né? Que elas são térmicas, tem quebra-onda, tem toda uma preparação nesse transporte, né? Vamos pensar nessa granel. Sim. Qual que é até uma distância que é considerado seguro para esse transporte? Ou não tem? Não tem ideia. Se o peixe estiver bem preparado, estiver bem nutrido, nós temos transportes que são feitos a 1.200, 2.000 quilômetros. Então, fazer 2 dias aí de estrada não vai ser o problema? Não vai ter problema. O que vai é monitorar, né, a qualidade de água do transporte e geralmente a cada 500, 600 quilômetros, é feita uma troca de água. Né? Então tem todo um processo. Um processo ali. Isso aí, quando o transporte é em longa distância, tem que ter uma logística de pontos. Geralmente os próprios piscicultores apoiam um ao outro. Né? Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui bem leiga. Você falou da troca de água. Sim. A gente tem já assim, aquele conhecimento que eu compro um peixinho ali, eu tenho que chegar e fazendo aos poucos. Sim. Como é que é essa troca de água? Tem que fazer aos poucos também, tem que ir fazendo essa troca lentamente. Não posso secar ali. Não pode secar e jogar outra água, vai escoando e já vai repondo a água. E dá alimento para eles ali ou fez aquele jejum lá e aí depois ele só vai comer na hora que chegar no destino? Só vai comer na hora que chegar, porque se ele se alimentar, ele vai defecar, então ele vai estragar a qualidade de água. Então, vai dar amônia, tem que mantê-lo. Por isso que ele tem que ser um animal saudável. Porque ele vai aguentar aquele jejum, mais o período de viagem sem alimento. Exatamente. Então, assim, muitas vezes o fornecedor dos alevinhos ou dos peixes, ele tem que dar uma garantia que esse peixe vai chegar bem. Né? Lógico que quem vai receber tem que ter preparar o local, preparar a água para poder receber esse animal. Mas quem faz o transporte, quem vende o peixe também, ele tem que dar uma garantia. Qual que é o índice de mortalidade normal, natural? No transporte, assim, a mortalidade é muito pequena mesmo. Vamos supor, a gente pegar uns 100 mil alevinhos, morrer aí uns 200, 100, 200... Então, quer dizer, é bem significante. É bem significante. Quando morre daí porque aconteceu alguma coisa, o peixe não estava bem preparado, ou não conseguiu fazer a troca de água, aí a perda é grande. Agora, se estiver tudo bem organizado, perde muito pouco. E quando a gente fala, deixa eu ver, dá tempo ainda, para a gente falar de predadores, tem essa preocupação também lá no tanque, que às vezes é feito ali num ambiente mais natural? Sim, nós temos os pássaros, né, que são predadores, no caso de larvas e alevinos menores, nós temos a odonata, que é a libélula, né?
então que ela tem o processo inicial dela dentro da água e elas pegam os peixes. Tem a lontra, ariranha, morcego. Morcego é um dos maiores predadores de alevinos de pintado, né? Porque como ele é um peixe de hábito noturno, ele vai subir à noite, vai ficar na superfície aonde que os morcegos atacam, né? Então o produtor também precisa monitorar isso, porque de repente ele está lá numa expectativa, porque como você falou, como é que eu vou fazer esse monitoramento? Aqui, durante o dia o pintado está lá sumido. À noite ele vem e o morcego já dá atacada. Então, assim, tem que estar preparado. Por isso que é interessante sempre, na hora que for implantar a piscicultura, estar contratando assistência técnica ou alguém mais experiente para poder passar todas essas informações. Não é só chegar a fazer o tanque de qualquer jeito, soltar o alevino ou mesmo o peixe grande, porque pode ter prejuízo dependendo onde esse tanque foi feito. Se estiver perto de mata, vai ter muito passarinho, então tem toda uma questão que tem as telas antipássaros, né? Não é matar os pássaros, né? Tem como evitar. Tem as não telas. Não estamos pedindo ninguém para matar ninguém. Isso. Então, hoje tem equipamentos que conseguem, né, tá evitando esses predadores de chegar até o tanque. Bom, eu acho que essa é uma informação bem importante, bem bacana. Lilian, nosso tempo já está esgotado aqui. Eu quero te agradecer mais uma vez. Sim. E ali no Projeto Tambacu, vocês atendem toda a região também, né? Nós atendemos toda a região, né, e temos alguns clientes em outros estados também do Brasil. E a gente está aberto para passar a experiência e quem quiser fazer uma visita, nos visitar lá e conhecer nosso trabalho e a gente poder contribuir também, se acaso queira implantar uma piscicultura. Olha, essa contribuição, a gente já conhece a Lilian de longa data, a gente sabe que ela sim é aberta e é isso que o Sucesso no Campo quer, trazer a informação para você. Então, não sei se ainda está ativo o grupo de piscicultores que tinha uma associação. Isso, a nossa diretoria venceu, provavelmente eu não vou fazer mais parte da diretoria, mas já estão se organizando já para a nova diretoria assumir. Então a associação está ativa. Vai continuar. Então é uma associação que vem para compartilhar as informações. E essas informações, para você em outras regiões do país, pode buscar essas experiências aqui. O que deu certo, o que não deu certo, para você implantar por aí.